friends, aqui é a Luísa e está começando mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, como vocês já viram no título desse vídeo, hoje a gente está dando início ao guia para iniciantes de maquiagem. E o primeiro assunto desse guia para iniciantes não poderia deixar de ser pincéis de maquiagem. Pois é, gente, para que serve cada pincel de maquiagem? Qual é a funcionalidade de cada um deles, de cada um? Para que serve todo pincel de maquiagem? E por que nós devemos investir em pincéis de maquiagem? Essas são perguntas que ao final desse vídeo você vai saber se responder. Então, gente, se você já tá gostando desse vídeo, se esse é o assunto que te interessa, clica o dedo desse like, senta aí pra você entender tudo direitinho, para o seu tempinho pra você estudar um pouquinho sobre pincéis, tá? E se caso essa não é a sua realidade, mas você conhece alguém que não entende nada sobre pincéis, porém gosta de maquiar, envie esse vídeo pra essa pessoa, diz pra ela assim, ó, a Luísa postou um vídeo que é totalmente feito pra você aprender a usar os pincéis de maquiagem e ficar fera na maquiagem. Então envie esse vídeo pra essa pessoa, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. ABCs with the YZ, I paint with different colors and never in the lines, there isn't any other, I am the prototype, TikTok. Então, gente, eu costumo dizer que comprar pincéis de maquiagem é um investimento. Imagine agora comigo que você vai pintar a parede da sua casa. Aí você vai lá e compra o produto, que é a tinta. Você compra a tinta branquinha, azul, da cor da sua preferência. E chegou a hora de pintar a parede da sua casa. Você vai pintar a parede da sua casa com a mão ou com um pincel? E aí, o que você me diz? Eu tenho certeza que você vai comprar um pincel pra pintar a parede da sua casa. O rodinho, sei lá o que vai ser. Por quê, gente? Porque com a mão, você até consegue pintar a parede, não é verdade? Você consegue pintar. Mas a mão não vai dar o mesmo acabamento que o pincel vai dar na sua parede. Então, gente, é fazendo essa alusão aí à parede a parede mesmo, porque quando você se maquia as pessoas não falam que você tá com um rebocão na cara. Então, é fazendo essa alusão que a gente fala do universo da maquiagem. Comprar pincéis, gente, é um investimento, porque além de você estar economizando o produto que você vai usar, a base, o primer, seja lá qual produto que você vai usar, além de você estar economizando ele, você vai ter um acabamento espetacular, você vai chegar ao nível que você deseja chegar, entendeu? Então, gente, para eu começar a falar sobre os pincéis de maquiagem, eu vou seguir uma ordem como se eu estivesse fazendo uma maquiagem, tá? Essa vai ser a ordem que eu me maqueio. E o primeiro passo é o primer. E pro primer, gente, a gente tem esses dois pincéis, que é o Duo Fiber e o Língua de Gato. E, gente, por que esses são os pincéis que a gente usa pro primer? O Duo Fiber, ele recebe esse nome de Duo Fiber porque ele tem... Ele é composto por duas cerdas. Tá vendo essa parte pretinha e essa parte branquinha? A parte branquinha são cerdas sintéticas e a parte pretinha são cerdas naturais. Ele é ótimo para aplicar primer. E o Língua de Gato, ele é todo feito de cerdas sintéticas. Por que cerdas sintéticas é ótimo para aplicar primer? Porque, gente, ele não consome o produto, ele não absorve o produto. O produto, quando você usa cerdas sintéticas para aplicar no seu rosto, ele vai ficar todo no seu rosto, não vai ficar no pincel. Por isso, quando você for usar produtos cremosos e produtos líquidos, o melhor a usar são pincéis de cerdas sintéticas. O segundo passo da nossa maquiagem, da minha maquiagem no caso, é a sobrancelha. Depois de passar o primer, eu começo fazendo a sobrancelha. E nós temos esses três pincéisinhos aqui, ó. Tá vendo? Que é esse pincel que todo mundo conhece, que é a escovinha. Gente, esse é o tipo de pincel que vem no kit, que vocês compram, que vocês ganham, que vocês acham que não tem utilidade nenhuma. Mas não joguem ele fora, porque vocês vão precisar dele. Esse pincel, ele serve para você escovar a sua sobrancelha e deixar do jeitinho que você deseja. E nós temos o pincel chanfrado. O pincel chanfrado, gente, ele tem esse corte na diagonal, tá vendo, ó? Esse cortezinho aqui. Por que ele tem esse corte? Porque ele serve para você poder fazer traços, para você delinear. Por isso que é com ele que as pessoas preenchem a sobrancelha, porque ele vai deixar no modelinho que você quiser, porque ele é para deixar traços, ele é para delinear. E o terceiro pincel do segundo passo é o meia-lua, que é esse pincel aqui, ó. O meia-lua, gente, eu uso ele para poder delimitar a sobrancelha, que é quando você pega o corretivo e você passa em volta da sobrancelha que você já pintou, que você já preencheu. Pra quê? Pra acabar com as imperfeições e às vezes deixar no formato
deixar o formato mais aceso, mais do jeitinho que você gosta. Então, para a sobrancelha, esses 3 pincéis aqui são vida. Comprem esses 3 pincéis. O terceiro passo da maquiagem é a sombra. E para a sombra a gente tem esses 3 pincéis também. Que é esse pincel para a sombra, que todo mundo conhece, ele é o pincel mais tradicional que tem no mercado. É o pincel que você sempre via nos kitzinhos de maquiagem. E ele é ótimo para aplicação de sombra. Então você precisa ter esse pincel. Por mais que você nem goste tanto de usar ele, é ótimo você ter ele, tá, gente? O segundo pincel é esse, que inclusive tá até sujinho, ó. Que é o pincel para esfumar. Gente, esse pincel aqui é outro que é vida, você precisa ter. Esse pincel, gente, ele dá um acabamento de mais naturalidade no seu olho com a sombra. Ele não deixa a sombra com aquele negócio que parece que você só deu um aplicado e fica até marcado. Não, ele esfuma bem a sombra pra ela ficar bem profissionalzinha mesmo. O indicado pra você esfumar a sombra é em movimentos circulares, tá? Circulares assim, ó, no seu olho, tá bom, gente? Então vocês precisam ter esse pincel para o nosso terceiro passo, que é a sombra. E o terceiro pincel é o pincel lápis. Olha só, ele é bem pequenininho. Gente, o pincel lápis ele é bem pequenininho e por isso mesmo vem daí a função dele, que é marcar aqui embaixo do olho, ó. Sabe quando as blogueiras, elas pegam a sombra e elas passam aqui embaixo para dar uma marcaçãozinha ou fazem um ponto de luz, que é bem aqui no comecinho? Então, esse pincel ele serve justamente para isso, porque ele é bem pequenininho. Então você não vai correr o risco de fazer uma cagada tão grande, entendeu? Como seria diferente se você usasse este pincel aqui, ó. Calma aí que eu vou pegar. Ó, vamos supor. Pra você pintar embaixo com um pincel pequenininho e um pincel maior, gente, é claro que você vai ter 1 milhão de possibilidades de errar com esse e 1 milhão de possibilidades de acertar com este pincel aqui. O quarto passo da nossa maquiagem é a base, quando você vai aplicar a base. E eu costumo usar, gente, este pincel. Isso aqui, gente, ai, todos os pincéis pra mim agora eu vou falar que é vida, porque é vida. Esse é o pincel reto, é o nome dele, e ele serve pra aplicação de base. Com ele, gente, você vai aplicar a base dando batidinhas no seu rosto, tá? Ele tem esse corte na horizontal, ele é bem assim, ó, bem cortadinho, bem redondinho, tá vendo, ó? E, gente, ele é maravilhoso para aplicação de base, dá um efeito muito natural porque você vai com batidinhas. As cerdas dele são naturais, ou seja, ele absorve bastante produto. Tanto que toda vez que eu vou lavar esse pincel, gente, eu fico horas e horas ali tirando o produto desse pincel, porque parece que, né, parece que penetra aqui dentro. Por isso que eu falei da absorção. E, gente, quando se trata de base, você também pode usar esses 2 pincéis, que são os pincéis que eu falei, né, do primer, que é o Língua de Gato e o Duo Fiber. Só que, alerta, esses 2 pincéis, eles têm uma coisa muito séria quando se trata de base. O Língua de Gato, ele tem, quando você vai passar, ele tem esse movimento assim, né? Porque você não vai com batidinhas com ele, você vai passando assim. Então ele corre um grande risco de marcar, da base ficar marcada, tá? Então tomem muito cuidado se vocês for usar esse pincel pra base. E esse pincel, que é o Duo Fiber, se você reparar, se você tiver na sua casa, se você não tiver, eu vou te mostrar agora. Esse pincel, ele parece que tem vários espetinhos, tá vendo, ó? Ele é meio espetadinho. Então, se você for aplicar a base com ele, você corre o risco, sim, da sua base ficar espetadinha no seu rosto. Por isso, gente, que eu aconselho que vocês ou usem a esponjinha, que eu não tenho aqui no momento, mas tá aí a fotinha, ou usem este pincel, que é o pincel reto, porque vai dar um acabamento perfeito e não tem erro mesmo. Gente, o quinto passo da nossa maquiagem é o contorno e o blush, e nós temos esse pincel aqui, que o nome dele é muito criativo. Pincel de contorno de blush, olha que criativo. Gente, ele tem esse corte na diagonal também. Ele é um pincel chanfrado, tá? Por isso que vocês podem ver que ele é meio descidinho. Mas ele é mais abertinho. E por que ele tem esse corte? Ele é a mesma coisa do pincel chanfrado, mesma função assim, que é pra você fazer traços com ele. Quando você faz um contorno, você não tem que pegar uma área limitada do seu rosto. Pra isso serve esse pincel e por isso ele tem esse corte. E quando se trata de blush, ele é ideal por quê? Porque ele não é um pincel tão grande. Porque você vai pegar a mesma coisa do contorno, uma área limitada do seu rosto que é bem na maçãzinha. Então ele precisa ser um pincel menorzinho, né? Apesar dele ser relativamente grande em comparação aos outros pincéis, que você precisa fazer coisas pequenas. Mas ele vai pegar exatamente o espaço do seu rosto ideal que você precisa para fazer esse passo da maquiagem.
Em sexto lugar, nós temos o pincel de pó, que é esse pincel aqui, ó, gente, que ele é bem grande, sabe? Não tem limitação nenhuma com ele, não tem, assim, um lugar certo que você tem que aplicar, então ele não é um pincelzinho chatinho, ele é bem livre mesmo, tá? Ele é grande, ó, é maravilhoso. Por quê? Por que ele é assim? Porque o pó, você não tem limitação para aplicação do pó, gente. Você pode aplicar o pó, se cair um pouquinho aqui embaixo não tem problema, porque depois você tira, tá? Então é exatamente por isso que ele é um pincel bem livre, digamos assim. E ele, o nome dele é pincel para pó. Então compre esse pincel. Esse pincel aqui, gente, ele vem em todos os kits de maquiagem que você vai comprar por aí, todos os kits de pincéis. E em sétimo e último lugar, nós temos um pincel assim, gente, muito estranho. Porque quando você, provavelmente se você já viu esse pincel, se você já comprou, você ficou se perguntando pra que serve este pincel. Que é o pincel leque vassourinha. Gente, eu confesso que eu fiquei por muito tempo da minha vida falando pra que serve este pincel. O pincel leque vassourinha, ele é pequenininho, ele tem poucos fiozinhos, tá? As cerdas dele são naturais, ele não é um pincel muito grosso. Por quê? Porque ele é um pincel para iluminar. Tem muita gente que gosta de fazer um iluminado bem tchá. Só que o iluminado, gente, não é pra você parecer o solzinho, é pra dar aquele iluminadinho no seu rosto, é pra dar, sabe, um detalhe na sua maquiagem. Por isso que o pincel leque vassourinha, ele é pequenininho, porque você vai pegar pouco produto com ele e você só vai dar uma detalhadazinha aqui no seu rosto, entendeu? Então, se você é iniciante, tem outros pincéis, tá, gente, que você pode comprar pra poder aplicar o iluminador, não é só esse, tem outros. Só que se você é iniciante, é ideal que você comece usando este pincel, tá, gente? Por quê? Porque você vai pegar a quantidade certa, vai ser uma quantidade limitada, você não vai correr o risco de ficar aparecendo sol, tá? Então, assim, para iniciantes, esse é o pincel recomendado, que é o leque vassourinha, tá? Compre. Então, gente, esse foi o episódio número 1 do nosso guia para iniciantes, falando sobre pincéis de maquiagem. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você não sabia alguma coisa, deixa aqui nos comentários, compartilha comigo, tá? Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo se foi útil pra você, se foi útil pra alguém que você conhece. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, joga no grupo da turma, joga no grupo da família, joga no grupo dos amigos. E, gente, eu espero muito de coração que o conteúdo desse canal esteja agradando vocês, esteja ajudando vocês. Se você tiver qualquer sugestão pra me dar, deixa aqui embaixo nos comentários também. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem em casa. Mesma coisa de sempre. Ficar em casa, proteção a quem a gente ama, a nossa vida também. Se você pode, fique em casa. Um beijo e até o próximo vídeo.